Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. O nosso propósito com esse programa não é outro senão abençoar a sua vida com uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. É por isso que de segunda a sexta-feira, 6:30 da manhã, você tem um encontro marcado aqui com o Reflexão em Vida, onde nós compartilhamos a palavra de Deus. Portanto, se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. É muito importante também quando você curte o vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante. E nós vamos começar agora a nossa reflexão, mas antes eu gostaria que você compartilhasse o link desse programa aí nas suas redes sociais. Eu sugiro que você compartilhe aí no status do seu WhatsApp, compartilhe nos grupos que você participa e envie para pelo menos uns 10 contatos no privado, convidando essas pessoas a ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, tá bom? Então, certo de que você agora já compartilhou aí nas suas redes sociais, nós vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir em Provérbios, capítulo de número 11. Provérbios, capítulo de número 11. Nós vamos ler os versículos de 1 a 9, mas eu vou lendo e falando, né, versículo por versículo, tirando lições para a nossa vida. A nossa reflexão de hoje, portanto, está baseada em Provérbios, capítulo 11, versículos de 1 a 9. E o texto começa dizendo o seguinte: O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Bom, aqui é importante destacar que Deus, ele detesta, ele abomina toda e qualquer situação de injustiça. A balança desonesta reflete toda e qualquer ação de injustiça, toda e qualquer ação que vai prejudicar alguém. O que agrada ao Senhor é aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é correto. O versículo 2 diz: Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. Há pessoas que infelizmente se acham autossuficientes e por conta disso agem com arrogância, agem com prepotência, se consideram às vezes melhores do que as outras. Mas o texto diz que aquele que age com soberba, aquele que age com arrogância, aquele que se acha autossuficiente, aquele que se acha melhor que os outros, esse trará para si a desgraça, que é a ausência de graça, a ausência da graça. Trará para si a destruição. Eu tenho falado, inclusive falei ontem aqui, que aquele que pratica o mal, ele traz para si a destruição, ele se autodestrói. Então, às vezes as pessoas ficam preocupadas, mas por que fulano está agindo de forma errada, fulano está prejudicando o outro, e realmente nós não devemos nos contentar e nos conformar com nenhum tipo de mal ou de injustiça. Mas nós não devemos também nos inquietar e muito menos querer fazer justiça com as próprias mãos, porque aquele que pratica o mal se autodestrói. Então, veja que o texto diz que quando vem a soberba, a desgraça não tarda, ou seja, aquele que se acha autossuficiente, ele trará para si a destruição. Mas o texto continua dizendo que com os humildes está a sabedoria. E aqui é importante destacar que humilde não é aquele desprovido de riqueza, não é aquele desprovido de uma condição socioeconômica
favorável, não é sobre isso. O humilde aqui é aquele que tem o coração disposto a aprender. É aquele que tem o coração pronto para ouvir. É aquele que tem o coração ensinável. Então, humilde é aquele que reconhece que não sabe tudo. Humilde é aquele que se dispõe a aprender. Humilde é aquele que sabe ouvir antes de falar. É aquele que sabe aprender antes de fazer. Então, esse é o humilde. Então, com o humilde está a sabedoria, porque humilde não é aquele que tem um coração ensinável, busca ouvir, busca aprender, busca observar, busca então adquirir a sabedoria, que é mais do que simplesmente o conhecimento. O versículo 3 diz: a integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. Novamente aqui, aquele que pratica o mal, aquele que age com infidelidade, aquele que deseja o mal para o outro, ele se autodestrói. Mas a parte A do versículo diz que a integridade dos retos os guia. Integridade é ser íntegro, é ser completo, é não ser adulterado. Então nós precisamos ser íntegros diante de Deus. Nós precisamos estar inteiros diante de Deus. E íntegro é isso, é inteiro. É aquele que está de forma integral. E Deus deseja que o nosso coração seja integralmente dedicado a Ele, integralmente comprometido com Ele, integralmente disposto a fazer a sua vontade. Versículo 4. As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. O dinheiro pode comprar muita coisa, mas o dinheiro não pode comprar tudo. Muito menos aquilo que é realmente essencial para a nossa vida, a salvação. Então o dinheiro pode comprar um carro novo, pode comprar uma casa nova, pode comprar roupas novas, pode comprar relógio novo. O dinheiro pode comprar muita coisa e não há problema em ter dinheiro e poder comprar as coisas. Não há nenhum problema nisso. Aliás, há pessoas que acham que Deus condena a riqueza. Não, Deus não condena a riqueza, Deus condena o amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o problema não é o dinheiro, não é ter o dinheiro. O problema é o dinheiro te ter, é o dinheiro te dominar, é o dinheiro dirigir a sua vida, é você se tornar refém do dinheiro, refém das riquezas, refém daquilo que o mundo pode oferecer. Então as riquezas não servem para nada no dia da ira, no dia da dor, no dia do sofrimento. Mas a justiça livra da morte. Quem sabe que é íntegro, quem sabe que é justo, tem o seu coração tranquilo e em paz diante de Deus. Versículo 5. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. O ímpio é aquele que age de forma contrária à vontade de Deus e que muitas vezes acha que o mal que pratica não terá nenhuma consequência. Todo o mal traz uma consequência. Então, a nossa atitude deve ser uma atitude de justiça. A justiça do íntegro endireita o seu caminho. Então, a nossa atitude deve ser de justiça e de integridade. Precisamos ser íntegros e justos diante de Deus e diante dos homens, para que não sejamos alvo de nenhum tipo de acusação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 5,17, ele diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus e Ele transforma a nossa vida, nós nos tornamos novas criaturas, nos tornamos filhos de Deus. Mas é importante destacar que nós nos tornamos livres da condenação eterna. Porém, se algo de errado fizemos aqui nesse mundo, naturalmente temos de pagar por isso. Então,
Não é que vai zerar a conta e dizer, olha, fulano agora entregou a vida para Jesus, agora é um servo de Deus, então nada que ele fez de errado no passado deve trazer consequências sobre a sua vida. Há coisas que naturalmente trarão as suas consequências. Nós estamos livres da condenação eterna, mas não necessariamente livres das consequências das escolhas e decisões que tomamos, certo? Então, por isso que é sempre bom refletirmos antes de tomar uma decisão, antes de fazermos uma escolha, porque toda escolha, toda decisão, todo caminho que escolhemos traz naturalmente consequência sobre a nossa vida, seja a curto, a médio ou a longo prazo. Inclusive, refletimos sobre isso no domingo pela manhã, quando falamos sobre escolhas. Há escolhas que são simples e todos os dias nós fazemos escolhas. A roupa que vestimos, o lugar o que vamos tomar no café da manhã. Outras escolhas são um pouco mais complexas, como o lugar onde vamos morar, a profissão que vamos exercer, a pessoa com quem vamos nos casar. E todas elas, sejam as simples ou as mais complexas, trazem consequências. Então a pessoa pode, por exemplo, escolher todo dia no café da manhã comer algo que lhe dá prazer, mas que prejudica a sua saúde a médio ou a longo prazo. A pessoa pode dizer, não, mas eu estou novo, eu posso comer. Mas e a médio e a longo prazo? Qual a consequência disso? Não é? Então toda decisão e toda escolha que fazemos traz naturalmente consequências. Temos a liberdade de fazer escolhas, mas temos a responsabilidade de arcar com as consequências das escolhas que fazemos. Então, uma pessoa, por exemplo, que escolhe ser sedentária, infelizmente lá na frente vai colher as consequências desse sedentarismo, certo? Então, nós precisamos estar cientes disso, não é? Precisamos estar cientes dessa verdade. Então, a justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. Versículo 6 diz, a justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição. É preciso ter cuidado com essa questão da ambição. Tem pessoas que são ambiciosas no sentido de buscar, correr atrás, trabalhar, fazer aquilo que agrada a Deus e conquistar e realizar os seus sonhos. Não há nenhum problema nisso. O problema é quando essa ambição se torna uma obsessão e a pessoa se torna refém daquela situação. E aí onde está o grande perigo. Versículo 7, quando morre o ímpio, morre a sua esperança e o que ele esperava do seu poder se dissipa. Olha, uma hora tudo passa. Uma hora tudo passa. Então tem pessoas que acham que vão ter vitalidade o tempo todo, mas chega uma hora que o cansaço chega. O cansaço físico, o cansaço mental, e é preciso termos cuidado com isso. É por isso que o próprio Jesus afirma que nós precisamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando já não podemos mais trabalhar. Então, inclusive, em Eclesiastes diz que nós devemos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, nos dias da nossa juventude, nos dias da nossa vitalidade, antes que cheguem os maus dias nos quais não teremos mais prazer. Então, nós temos que trabalhar, temos que correr atrás e fazer o que precisa ser feito agora, inclusive e principalmente em relação às coisas de Deus. Não deixe para buscar a Deus e para agradar a Deus no final da sua vida, até porque você não sabe quando será o final da sua vida. Nós temos que dar para Deus aquilo que temos de melhor, e o que temos de melhor é a nossa vida. Precisamos dar para Deus o melhor dos nossos dias, o melhor da nossa vida, o melhor da nossa vitalidade. Precisamos dar para Deus o que temos de melhor. Há muitas pessoas que fazem muitos planos e de repente esses planos são interrompidos. Às vezes por uma doença, às vezes por um acidente, às vezes pela morte, né? Então nós precisamos viver cada dia da nossa existência como sendo único, certo? Cada dia da nossa existência como sendo único. O dia de hoje só pode ser vivido hoje. Nós não podemos voltar e viver o dia que já passou. E não podemos antecipar e viver o dia que ainda não existe.
Há pessoas que vivem ansiosas e preocupadas com o amanhã, mas não conseguem viver o amanhã. Até trazem para hoje as preocupações do amanhã, mas não conseguem viver o amanhã hoje. O dia e o momento que temos para viver é o hoje, é o agora, é o presente. Certo? O versículo 8 diz que o justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe em lugar dele. Aquele que faz a vontade de Deus no momento da angústia é confortado, consolado e fortalecido pelo Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia, é o que diz o salmista. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia, no dia da adversidade, no dia da dificuldade. Deus está conosco. Deus está nos fortalecendo, está cuidando de nós. Deus está presente em nossa vida. E quando nós temos essa consciência de que nós precisamos de Deus e o buscamos de todo o nosso coração, temos também essa certeza de que Ele está conosco. E quando vem a dificuldade, nós não nos desesperamos, porque sabemos que o Senhor está conosco e o Senhor está cuidando de nós. E por fim, o versículo de número 9 nos diz assim: o ímpio destrói o próximo com o que diz. E nós já falamos muito aqui essa semana sobre a questão daquilo que nós falamos. Precisamos ter cuidado com o que falamos, como falamos, quando falamos e com quem falamos. As nossas palavras, elas devem gerar vida, devem gerar edificação, devem ser bênção na vida daqueles que ouvem. Mas veja, o ímpio, ele destrói o próximo com o que diz, mas os justos serão libertados pelo conhecimento. E aqui, aquilo que nós falamos lá no início, no versículo 2, a parte B do versículo que diz que com os humildes está a sabedoria. Queridos, nós precisamos buscar em Deus sabedoria. Tiago, escrevendo na sua carta, ele diz que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Nós precisamos administrar, governar a nossa língua. Nós não podemos ser vítima daquilo que nós falamos. Nós não podemos permitir que a língua nos domine. Certo? Então nós devemos ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para nos irarmos. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tem pessoas que infelizmente fazem o caminho inverso. Se iram, falam tudo que vem à mente, sem pensar, e depois é que vão ouvir e perceber o erro que cometeram. Então nós temos que ser prontos para ouvir. Tardio para falar, tardio para se irar. Só devemos falar aquilo que temos certeza de que vai gerar bênção na vida de quem ouve e na nossa vida que estamos falando, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude com esses conselhos práticos para a vida, a viver uma vida saudável, uma vida íntegra, uma vida que vale a pena ser vivida. Que a maneira como vivemos e nos portamos glorifique a Deus e resulte em bênção para nós e para a vida daqueles que nos cercam, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma excelente quinta-feira e, se Deus permitir, amanhã temos novamente um encontro marcado às 6h30 da manhã. Mas deixa eu só pedir a você mais uma vez para compartilhar o link desse programa aí nas suas redes sociais, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus nos permitir.